Na noite de 12 de abril de 2026, Donald Trump publicou nas redes sociais uma longa mensagem atacando diretamente o Papa Leão XIV. Ele chamou o pontífice de fraco no combate ao crime e péssimo em política externa. Sugeriu que Leão só foi eleito Papa porque era americano e afirmou que ele deveria, nas palavras de Trump, se comportar como Papa, usar o bom senso, parar de ceder à esquerda radical e se concentrar em ser um grande Papa, não um político. Junto ao texto, Trump publicou uma montagem gerada por inteligência artificial que o retratava numa postura messiânica, curando um homem enfermo. Uma imagem que muitos, inclusive apoiadores, classificaram como blasfema e que foi apagada no dia seguinte. Para entender o que há de problemático nesse episódio, é preciso situar os dois atores. O Papa é a liderança máxima da Igreja Católica, uma instituição com mais de 1 bilhão de fiéis no mundo. Seu papel não é o de um chefe de Estado comum, nem o de um comentarista político. É o de uma autoridade moral que fala a partir de valores que transcendem fronteiras e disputas eleitorais. Paz, dignidade humana, solidariedade, proteção dos mais vulneráveis. Leão XIV estabeleceu paz, justiça e verdade como pilares da diplomacia vaticana. Criticou o que chamou de diplomacia baseada na força. E em sua bênção de Páscoas, pediu àqueles que têm o poder de desencadear guerras, que escolham a paz. E ele não se limitou a criticar os Estados Unidos. Leão XIV se manifestou contra o conflito na Ucrânia, a crise humanitária no Sudão e outros conflitos pelo mundo. Sua postura não é anti-americana, é coerentemente contrária à guerra como instrumento de política. Então, o que Trump disse? E por que é problemático? As críticas se concentraram em 3 frentes: as posições do Papa sobre imigração, sobre os conflitos militares dos Estados Unidos no Irã e na Venezuela e sobre o tom geral do pontificado. Trump afirmou, textualmente, não querer um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos porque estou fazendo exatamente aquilo para o qual fui eleito. Essa frase resume bem o problema. Trump trata a crítica moral como se fosse oposição política, como se o Papa fosse um adversário a ser rebatido e não uma voz institucional com obrigação histórica de falar sobre guerra, pobreza e direitos humanos. Dizer que não quer um Papa que o critique é, na prática, dizer que quer um Papa que silencie diante de guerras e deportações em massa. O subsecretário do Vaticano, Antônio Spadaro, respondeu diretamente: Trump não debate com Leão. Ele implora que o Papa se refugie numa linguagem que ele possa dominar. Mas o Papa fala outra língua, uma que se recusa a ser reduzida à gramática da força, da segurança, do interesse nacional. Um presidente dos Estados Unidos pode discordar do Papa. Isso é legítimo e esperado numa democracia laica. O que não é compatível com o cargo, nem com qualquer exercício sério de liderança, é tentar intimidar uma autoridade religiosa independente, questionar a legitimidade de sua eleição e exigir que ele não critique políticas de governo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil resumiu bem. A autoridade espiritual e moral do Papa não se orienta pela lógica do confronto político, mas pela fidelidade ao Evangelho. Essa é exatamente a distinção que Trump ignora. O Papa não precisa da aprovação de Trump para exercer seu ministério. Leão XIV foi claro: continuarei a me manifestar veementemente contra a guerra, buscando promover a paz, o diálogo e as relações multilaterais entre os Estados. Não tenho medo do governo Trump. O episódio revela menos sobre o Papa e mais sobre um estilo de governar que não tolera instâncias morais independentes, sejam elas juízes,
imprensa ou líderes religiosos. Quando um presidente tenta enquadrar o que um papa pode ou não dizer, o problema não é teológico, é político. E toda vez que um governante tenta controlar uma voz moral independente, ele revela menos sobre o alvo das críticas e mais sobre si mesmo. A pergunta que fica não é se o Papa tem o direito de falar sobre guerra, imigração ou dignidade humana. Ele tem, e exerce esse direito há 2 milênios. A pergunta real é: por que incomoda tanto? Leão XIV respondeu à sua maneira. Não recuou. Não entrou no jogo das redes sociais. Não trocou acusações. Subiu num avião, foi à Argélia e falou sobre justiça e solidariedade. Como se o barulho de Washington fosse, no fim das contas, apenas barulho. Não tenho medo do governo Trump, disse ele. E seguiu em frente. Às vezes, a resposta mais poderosa a uma ameaça é simplesmente continuar fazendo o que sempre se fez. No fim, o episódio não é apenas um embate entre duas figuras públicas de enorme projeção. Ele expõe um choque mais profundo entre duas formas de enxergar o poder. Uma que se afirma pela força, pelo controle e pela reação imediata, e outra que se sustenta na coerência, na continuidade e na fidelidade a princípios que não mudam conforme o governo da vez. Enquanto o ruído das redes sociais tenta impor urgência, conflito e espetáculo, a postura do Papa aponta para algo mais duradouro, a insistência na paz, no diálogo e na dignidade humana como caminhos possíveis e necessários. E talvez seja exatamente isso que mais incomode. Porque, diante de uma voz que não se dobra, que não negocia seus fundamentos e que não responde na mesma linguagem, em resumo, o que se impõe pela força, passa. O que se sustenta em princípios, permanece.